Então, imagina o seguinte, ó, quando você emite um documento técnico, né? Qualquer documento, uma vez me perguntaram isso, professor Marcos, eu fiz um laudo acho que era laudo de um cabo de aço. Eu preciso emitir uma RT? Eu falei assim, é técnico esse laudo? É técnico. Eu falei, então precisa, né? Então, toda a responsabilidade técnica precisa ter uma RT, que é a anotação de responsabilidade técnica. É interessante que quando você faz uma inspeção periódica, né, e emite uma ART daquela inspeção, independente do resultado, pode ser que a caldeira esteja reprovada e pode ser que ela esteja aprovada, falando de caldeira, né? Isso também se dá com vaso de pressão ou qualquer outro equipamento que se enquadre na norma. Mas imagina o seguinte, independente do resultado, eu vou emitir a RT. A RT é algo sobre a responsabilidade técnica, né? Então, vamos lá. Se eu estou emitindo uma RT de uma caldeira que eu aprovei, eu vou colocar lá qual que é a data da próxima inspeção. Então, se for uma caldeira comum, 12 meses para a próxima inspeção, eu vou colocar lá. Próxima inspeção periódica daqui 12 meses. A minha responsabilidade sobre aquela inspeção é até chegar naquela data. Chegou naquela data, eu não tenho mais responsabilidade. Porque pode ser que o cliente contrate outro engenheiro e ele vai lá para fazer a mesma inspeção que eu fiz, periódica. E dali para frente, quem é o responsável é ele. Então, a gente tem que entender que responsabilidade técnica ela tem começo, meio e fim, né? Aí entra aquele negócio, mas e a questão da RT, né? Porque lá no site do CREA, você dá baixa da RT, né? Então, quando eu faço, por exemplo, um serviço de inspeção, eu não dou baixa na RT só depois que acaba o período da inspeção, ou o período de responsabilidade. Eu dou baixa na RT logo depois que eu termino o processo. Então, eu acabei o serviço, fiz emiti a minha nota fiscal, meu cliente pagou, eu entro lá e dou baixa na RT. Mas isso não significa que eu não tenho mais responsabilidade. A RT, ela é sua responsabilidade até a data que você colocou no relatório. Então, nós estamos falando aí primeiro da inspeção periódica, ok? Então, a sua responsabilidade vai até a data que você colocou no relatório. E a norma NR13 fala que é 12 meses, mas você pode colocar por algum motivo 6 meses, 3 meses e assim por diante, né? Isso é o máximo, né? Você pode ter essa variação independente da sua análise, do grau de risco que tem o equipamento, isso se tratando de qualquer equipamento. Mas e quanto à questão do prontuário? Qual que é, né, a responsabilidade sobre um prontuário? É até quando? Até o final da vida útil do equipamento. Então, imagina o seguinte, se eu fiz um cálculo, eu fiz uma reconstituição de prontuário, né, como a Júlia falou, eu calculei todos os itens, né, da caldeira. No caso de uma reconstituição, né, é mais simples do que uma fabricação, que são os itens, né, do item 13.3, se eu não me engano, 13.316, se eu não me engano, mas lá fala sobre a questão do prontuário da caldeira e fala sobre os itens. E aí o item é o menor, né? É uma quantidade menor. Se eu não me engano, é a especificação, é o procedimento da PMTA, que isso tem que ter, né? Que é o cálculo, que é o memorial de cálculo, mais as características dos dispositivos de segurança e os dados da caldeira, os dados operacionais. Então, são 3 itens lá que você vai fazer para reconstituir um prontuário. E você vai se responsabilizar até quando? Até pelo menos um dos itens, né, chegar na espessura que você calculou. Então, eu calculei lá, por exemplo, eu vou falar de uma caldeira flamotubular, todo mundo conhece. Então, eu vou calcular os espelhos, eu vou calcular os stays, vou calcular ali a parte do tubulão de água, tubulão de chama, né? Se for uma caldeira que não tem antifornalha, é mais simples. E aí o espelho lá, por exemplo, ele vai ter uma espessura mínima de 8 milímetros. Então, quando tiver menor que 8, a sua responsabilidade sobre aquele prontuário acabou. Você não tem mais responsabilidade. Se o cliente continuar usando aquela caldeira e tiver como o Ricardo falou, se explodir, né? E eles detectarem que não, mas o espelho estava com 6 milímetros e explodiu. Aí eles vão olhar o quê? Toda a documentação. Eles vão pegar a sua documentação, o seu prontuário reconstituído e vai lá olhar. Não, mas aqui era até 8. Quem que fez a última inspeção deveria ter feito o quê, então, com essa caldeira? Reprovado a caldeira. Com base no quê? No cálculo que você fez como reconstituído. Então, imagina o seguinte, você
elaborou uma reconstituição de prontuário, você é responsável até o final da vida útil daquela caldeira. A Júlia até pôs aí 416, né? O item. Depois disso, o que acontece? A gente tem o quê? A responsabilidade de avaliar corretamente esse prontuário, né? Então, agora se tratando não mais de um prontuário reconstituído, mas de um prontuário feito pelo fabricante. É sua responsabilidade conferir se todos os itens que estão solicitando na norma, na sua inspeção periódica, se estão sendo atendidos. É claro que é sua responsabilidade. Tanto é que se ele tiver errado, você vai reprovar. Eu já reprovei caldeira de 250 toneladas. Aí você fala assim, nossa, que tamanho de caldeira que é essa? Caldeira é gigante, né? Imagina a briga que não deu com o fabricante por ter reprovado um prontuário de um fabricante. Se abrir um armário, ó, no mínimo devia ter ali umas 20 pastas, né, de documentação técnica, que era o prontuário da caldeira. Aí tinha lá tinha tudo, menos o memorial de cálculo. Tinha lá certificado de matéria-prima. Só de LP devia ter umas 5 páginas, né? De líquido penetrante realizado, ultrassom, todos manual do redutor. Tinha tudo. Menos a memorial de cálculo. E aí, quando a gente entrou em contato, uma caldeira de 2007, né? O fabricante falou... Não, mas quando essa caldeira foi fabricada, a norma NR13 não exigia prontuário. Não exigia o memorial de cálculo. Claro que exigia, né? É um jeito do cara falar que não vai entregar. Então, assim, a gente vai lá e elabora o quê? Uma reconstituição de prontuário para o cliente. É um dinheiro que eu vou ganhar mais. Eu estou ganhando a mais. Para mim, tudo bem. Mas é uma vergonha uma caldeira de mais de 100 milhões de reais, né? Sei lá, uma caldeira de 150 milhões de reais, não ter um mísero memorial de cálculo. Aí você fala... Mas e aí? Então você está fazendo uma inspeção periódica, você cobra, sei lá, 25 mil reais para fazer uma inspeção. E aí, nessa inspeção, você tem a responsabilidade de avaliar os itens do prontuário? Sim. Então, se tem 10 mil páginas, meu irmão, você vai olhar lá as 10 mil páginas para avaliar, para ver se está tudo certo. E se não tiver certo, vai reprovar. Então, é isso, né? Na verdade, a gente fala sobre responsabilidade... É mais ou menos essa historinha que eu contei aqui. Eu acho que atualmente a gente está melhor servido, no sentido até de entendimento de todas as partes, e acredito que as caldeiras novas, pelo menos aqui na nossa região, próximo que a gente encontra, tem vindo então já com esses memoriais de cálculo, tudo mais certinho. Mas o que infelizmente a gente encontra ainda são caldeiras mais velhas, e daí realmente não tem documentação, e para se fazer a reconstituição é todo um trabalho, onde sim, daí a gente assume essa responsabilidade, né? Como o Marcos falou, a gente se torna os pais da caldeira, né? A gente faz a certidão de nascimento atualizada dela, digamos assim. A gente pega a segunda via, faz a segunda via dela.